Olá pessoal, paz do Senhor, bom dia, né? Um sábado bonito, ensolarado, mais um dia que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nós agradecemos a Deus, né, pelo ar que nós respiramos, pela vida, agradecendo a Deus também por você que está aí nos ouvindo, por você que vai entrar aí ainda. Esse também é um programa da Assembleia de Deus Nacional, da Rádio ADN. Nós também estamos representando a UFADEM-CP, que é a União Feminina da Assembleia de Deus Nacional de Cornélio Procópio. Então, um abraço a todas as mulheres, a todas as pastoras, a todas as obreiras, a todos os membros, congregados, todos são bem-vindos a nos ouvir aí nessa manhã. Também esse é o programa Momentos com Deus. E eu sou a pastora Claudilena falando aí com vocês. Então guarde bem aí, ó, momentos com Deus. Esses momentos com Deus, nós falamos com Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós passamos alguns momentos aqui, né, nesse espaço que nós temos aqui para poder também estar falando com você. Vamos iniciar, né, fazendo uma oração, que Deus venha abençoar o seu lar, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a minha vida, a nossa vida, porque todos nós somos eternos dependentes de Deus, né? Ai de nós, se não fossem as misericórdias de Deus, o que seria de cada um de nós, né? Todos nós somos eternos dependentes. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença, nós nos colocamos, ó Deus, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Senhor, também pedimos perdão pelos nossos pecados de pensamentos, mãos, obras, palavras. Senhor, que Tu venha purificar-nos através do sangue precioso de Cristo. Senhor, nessa manhã eu quero pedir a Ti uma bênção especial na vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Estenda Tuas mãos, Senhor, sobre essas mulheres. As mulheres, Senhor, que nesse momento passam por problemas difíceis com família, com esposo, com casa, com emprego. Em nome de Jesus, venha dar vitória, Senhor, às Tuas filhas, em nome de Jesus. Também, Senhor, aos homens, estenda Tuas mãos também sobre eles, a esses que são pais de família. Estenda Tuas mãos, Senhor, vai guardando, protegendo, livrando, em nome de Jesus. Senhor, que a bênção, Senhor, que vem de Ti, a bênção que não acrescenta dores, que vem estar sobre a vida de cada um desse dia. Que a vitória, Senhor, seja do Teu povo, que a vitória, Senhor, seja de cada um, Senhor, que tem colocado a confiança, Senhor, em Ti. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor, e sabemos que de Ti virá o nosso socorro. Que o Senhor, que é o socorro bem presente na angústia, esteja presente na vida de cada um de nós, de cada um dos Seus ouvintes. É o que eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar aí a vida de cada um de vocês, né, dando vitória aos lares. Esse programa é um programa da ADN, Assembleia de Deus Nacional, da Rádio Web. A direção geral é do reverendo Eliezer do Carmo Carvalho. Os apoios em todos os programas que nós temos é do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que é um órgão oficial da CONAD-CP, da Convenção Nacional. Temos curso de Teologia Básico e Médio, EAD e presencial com mensalidade apenas de R$ 70. Então você que quer fazer o curso de Teologia, tanto médio como básico, você está convidado a entrar aí pelo WhatsApp 43996464441. Entre em contato conosco, né? Que você vai estar fazendo aí sua inscrição para participar do curso de teologia. É muito importante, gente, você fazer um curso de teologia. Você abre sua mente, aprende sobre a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo hoje que o mundo vive muito de axiologia. Um acha isso, o outro acha aquilo. Mas certeza mesmo só em Jesus Cristo. Então é muito importante você aprender sobre Jesus, você aprender sobre a palavra de Deus e você trilhar em caminhos retos. Também apoio da CONAD-CP, Convenção Nacional. Você que não é filiado ainda, filie-se agora. Você que é presbítero,
é missionário, é evangelista, é pastor, é bispo, é apóstolo, mas ainda não é convencional, você está convidado a ser um convencional. É muito importante esse amparo aí para você, tá bom? Temos também ONG Lojão Nova Chance, um mega lojão, gente, de novos e usados, a partir de R$2. Fica ali na rua Bento Ferraz de Campos, número 800. Nós aceitamos doações também. Você que tem roupa em bom estado na sua casa, quer fazer uma doação, quer desapegar. Tem gente que não tem mais espaço aí no guarda-roupa ou no closet e não desapega. Então, desapega, abençoa e seja abençoado. Aí, se você não tiver condições de levar, fale com a gente. Ligue para o número 439-8408-1506. Nós vamos estar aí buscando essas roupas, tá bom? É muito importante, quando você faz essa doação, você está ajudando também a igreja, está ajudando ali na ONG. Na ONG, nós também temos sempre uma caixa de doação para as pessoas que não têm condições de comprar. Elas chegam ali e escolhem na caixa de doação. E você que precisa comprar roupa também no preço acessível, pode chegar ali na ONG, com certeza você vai achar. Gente, é muitas e muitas peças mesmo. Lá tem roupa de criança, tem roupa de bebê, tem roupa de mulher, roupa masculina. Roupa masculina são as mais difíceis. Nós temos, mas faz muita falta ali, calça jeans. Então você que tem calça jeans masculina e roupa masculina, nos ajude ali também, porque tem uma grande procura de roupa masculina, porque o pessoal usa muito para serviço também, né? Então, você que tem aí na sua casa, desapegue, abençoe e seja abençoado. ONG Nova Chance, Rua Bento Ferraz de Campos, número 800. E eu estou ali aguardando você, tá bom? A Cláudia também está lá aguardando você. Venha conhecer. Você que não conhece ainda, não sabe o que está perdendo. É bênção. Eu falo assim que ali você se veste bem com pouco dinheiro. E hoje a moda, né, gente, é economizar. Então você economiza e ainda está sempre abençoando alguém. Pessoal, vamos estar lendo a palavra do Senhor nesse dia, já mandando um abraço aí para quem já está entrando, pastora Ana Maria Machado, ali da Vila América. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, todos os membros dali da AD Vila América. Que o Senhor continue derramando as bênçãos incontáveis sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Pastora Ana, que também está ali com o Fortunato Sibim, também na igreja do Fortunato Sibim. Que Deus abençoe grandemente, que o Senhor continue abençoando, em nome de Jesus. Também mandando um abraço aí para AD Cornélio Procópio, nossos irmãos da AD, que estão aí também nos assistindo. A Mayra Barros, que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada irmão que está entrando aí nessa manhã, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos meditar sobre a palavra do Senhor. Nesse momento, vamos estar meditando na palavra do Senhor em Mateus 6:19, que vai falar sobre tesouro no céu. Vamos abrir aí, você que tem a sua Bíblia e quiser abrir, vamos abrir aí. Você que não tem, pode ficar ligadinho aí, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá? Em Mateus 6:19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Gente, quando nós meditamos nessa palavra, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam. Tem gente que tem uma preocupação muito grande em ajuntar tesouros na terra. Tem gente que tem uma preocupação imensa de ter casas e carros, ter bens materiais, né? A preocupação em ter. É o que está acontecendo com o mundo hoje, né? Todo mundo correndo atrás em querer ter. Mas o que é mais importante nós termos na nossa vida? Não são os bens materiais, mas sim ajuntarmos tesouro no céu,
porque lá a traça, né? A traça não consome, os ladrões não roubam. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós devemos pensar primeiramente no reino de Deus. Daqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É importante você conseguir ter a casa própria? Sim, é uma bênção. Você ter aqui e ainda ganhar também no porvir, né? Óbvio que sim. Mas não devemos ficar com essa ganância de querer coisas aqui. Quantas pessoas estão nessa ganância de correr daqui, correr de lá? E com isso já não tem tempo mais para vir à casa de Deus, tem abandonado a casa do Senhor por causa de serviço, por causa de emprego. Muitos têm abandonado a palavra do Senhor, até de ler, porque às vezes o tempo nos consome. Eu falo nós, porque eu também tenho uma vida corrida. E quando a gente se apega, você nem leu a Bíblia naquele dia. Então é algo que nós devemos pedir ao Senhor sabedoria para administrarmos o nosso tempo. Então nós precisamos administrar o nosso tempo, sim, e lembrarmos, primeiramente, é o reino de Deus. Quando nós nos acordamos pela manhã, a primeira coisa que nós devemos é agradecer a Deus, lembrar que se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Lembrar que se não fosse pela presença de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos eternos dependentes de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, ninguém é melhor do que ninguém. Mas Deus é maior e melhor do que todos. Então nós devemos nos preocupar, sim, com o que nós estamos fazendo para Deus. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o teu coração. E a pergunta para você nessa manhã, para mim nessa manhã, onde é que está o teu tesouro? Onde é que você tem colocado mais valor? O que você tem dado mais valor? Muitas pessoas dão mais valor ao seu emprego, muitas pessoas dão mais valor à sua casa própria, muitas pessoas dão valor, de repente, a pessoas mesmo, de repente ao teu próprio marido, outros dão valor mais à esposa, mais aos filhos, mais do que tudo. Mas a palavra para nós nessa manhã, aonde estiver o vosso tesouro, ali também está o seu coração. Então que o nosso coração esteja primeiramente em Deus, porque a partir do momento que o nosso coração está em Deus, aí sim nós vamos estar preocupados com as pessoas também, vamos sim, porque a pessoa que tem Deus, ele ama o seu próximo, ele cuida do seu próximo, tem preocupação com o seu próximo. Essa é a pessoa que está ligada em Deus. O versículo 22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aí continuando, portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou há de amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nesse caso aqui, está dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Mamon, nesse caso aqui também, é o dinheiro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então, nós temos que servir primeiramente a Deus. Não tem como você querer as coisas do mundo, a ganância só, e servir a dois senhores. Você vai ficar numa situação bem difícil. Não tem como sair água doce e água amarga da mesma fonte. Ou vai sair água doce ou vai sair água amarga, né? E nesse caso aqui, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Onde é que estão os teus olhos? Os teus olhos estão fixos aonde? Se os teus olhos estiverem fixos em Cristo, você está com a luz. Se os teus olhos estiverem no mundo, os teus olhos estão sob trevas. E quão grandes trevas são aqueles que apenas estão com os seus olhos no mundo. Então que os nossos olhos estejam olhando para a luz de Cristo, olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Então que nós possamos andar em Cristo. E a Bíblia ainda diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Hoje em dia há uma preocupação muito grande das pessoas, como vai ser o amanhã, o que será do amanhã, né? E muita gente não dorme mais, muita gente com crise de ansiedade, preocupado com o que vai vestir amanhã, como que vai cuidar dos filhos amanhã, como que vai ser a vida no amanhã. Mas a Bíblia está dizendo, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vosso vestido? Aí a Bíblia sempre aqui está dizendo, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, se o Senhor cuida até das aves do céu, né, que nem semeiam, mas Ele cuida, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas Ele as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Então a nossa confiança deve estar em Cristo, que dele virá o nosso socorro. A palavra do Senhor diz assim, da onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Muita gente às vezes fica esperando pelo socorro de um parente, pelo socorro do vizinho, pelo socorro do prefeito, pelo socorro do presidente da república, mas eu quero dizer para você que Jesus é o teu socorro. Quem nos socorre é o Senhor, é Deus quem cuida de cada um de nós, Ele cuida de você, cuida das aves dos campos, cuida das florestas, cuida de todos nós. Então, a Bíblia diz também que para cada dia já tem para si o seu mal. Então, nós todos os dias, nós temos que viver o pão nosso de cada dia, nos dar hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai estar vivo, mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também quero mandar um abraço aí para a Inês Lemes, que também está aí nos assistindo. Então a palavra do Senhor para nós hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que você anda ansioso? Por que anda tão preocupado? Por que anda tão apavorado? Existem momentos que nós realmente nos preocupamos, porque somos seres humanos, mas imediatamente a gente já se lembra de quem está no controle é Deus, e que Deus não perdeu o controle, jamais Ele perderá o controle. Então Ele é o dono da nossa vida, é Ele quem cuida de nós. Aí no verso 27 de Mateus capítulo 6 diz, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andar solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Gente, a grandeza de Deus é algo tremendo, né? Deus cuida das aves, cuida dos lírios dos campos, né? Cuida de todas as flores e as veste com tanta beleza, né? Você olha para uma flor e você fica pensando como pode, né? Tantos detalhes, tanta perfeição naquilo que você vê. Quando você vê num jardim muito bonito e você olha aquelas rosas, aquelas flores, as orquídeas, né? Os girassóis, como pode? Cada detalhe, Deus vai cuidando de cada detalhe. Assim é a nossa vida. Deus vai cuidando de cada detalhe, né? Coisas que às vezes nós não pensamos, nem estamos nos tocando de algo, mas o Senhor está cuidando dos detalhes. Deus trabalha no oculto. Muitas vezes nós não estamos vendo Deus trabalhar, mas depois nós vemos o resultado do que Ele já trabalhou. E isso é muito importante, é saber que Deus está cuidando de você nos detalhes. Deus está cuidando de mim nos detalhes. Sabe por que nós ainda estamos vivos? Porque Deus tem cuidado de nós nos detalhes. Então que nós possamos confiar em Deus. No 29 diz, e eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu com qualquer deles. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu com tanta beleza como as flores dos campos, como os lírios, né? Como toda a natureza. Olha só, e que é uma grande verdade, né? Se você for analisar hoje, uma roupa às vezes é feita só de algodão, a outra roupa é feita só de seda, a outra foi feita de linho.
mas as flores dos campos, os lírios, né, tudo isso é feito de tantos fios, de tantas coisas que nós nem conhecemos. Para nós é algo diferente, algo especial, que ninguém consegue fazer com tanta perfeição, né? Muitas vezes tem gente aí que fazem, né, os artesãos fazem flores, fazem coisas magníficas, lindíssimas, mas com a perfeição que Deus fez, jamais farão, né? Jamais. Às vezes tem gente que faz, por exemplo, uma estátua, né? Você fica olhando e fala, nossa, mas que perfeição que a pessoa fez essa estátua, os olhos, o nariz, a boca, parece de verdade. Mas o ser humano, ele vai até um limite, né? Ó, parece de verdade, mas o nosso Deus fez de verdade. O nosso Deus realmente pegou o barro, né? Fez ali o homem do barro, soprou nas suas narinas e deu o fôlego de vida, porque o nosso Deus, tudo que faz é com perfeição, tudo que Deus faz é muito além da nossa capacidade de pensar. Então nós podemos fazer algo até um limite, mas além dos limites, somente Deus quem faz. Por isso que no meio das adversidades, ou às vezes quando a pessoa está enferma e o médico chega e diz, ó, até aqui eu pude fazer algo, daqui para lá eu não tenho mais o que fazer. Aí eu gostaria de dizer para você que é nessa hora que Deus entra com o milagre. Quando os médicos dizem não tem mais jeito, aí Deus chega e diz, eu posso, porque eu posso todas as coisas. É Deus quem pode todas as coisas. Então aquilo que está dentro do possível, nós fazemos. Aquilo que é impossível, é o nosso Deus quem faz. E nós cremos no Deus do impossível, o Deus que cuida de toda a nossa vida, o Deus que cuida do teu coração, da tua alma, da tua mente, um Deus que nos dá força. Muitas vezes em certas situações você se pergunta como você suporta, como você tem ido até ali, mas é que Deus está nos segurando pelas suas fortes mãos. Deus tem te segurado, Deus tem me segurado. É por isso que a gente consegue passar pelas adversidades, sabendo que um novo dia virá, sabendo que vai raiar o sol novamente, sabendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aí no verso 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé. Aí Deus dizendo, né, se Ele veste a erva do campo, que hoje está linda e amanhã é jogada no forno, que dirá a nós, seres humanos, que dirá a você, né? Então nós temos que ter essa fé. E ele diz ainda, homens de pequena fé. Por quê? Porque as pessoas realmente têm uma pequena fé, uma fé muito pequena, e por isso que vivem nessa angústia, nessa agonia, e aí causa até as crises de ansiedade nas pessoas, porque começa a entrar em desespero. Mas Deus está no controle, gente, nunca se esqueça disso. No verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? A palavra para nós hoje está sendo muito em cima desse texto, que Deus tem cuidado de vós. Né? Não fique pensando o que você vai vestir amanhã, o que você vai comer amanhã, como que vai... Porque de amanhã Deus está cuidando. Do hoje, Deus está cuidando. No passado, Ele sempre cuidou. No futuro, Ele sempre cuidará. Então, vamos estar vivendo esses tempos em que estamos vivendo. Vamos viver realmente o hoje. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, Deus, Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Sabe que nós precisamos do alimento, que nós precisamos da veste, que nós precisamos do emprego, que nós precisamos de tudo. Deus sabe, Ele está no controle de tudo. Agora, nós precisamos ter fé e acreditar. Quando a pessoa realmente consegue ter fé e consegue acreditar que Deus está no controle, aí ele vive uma vida plena, ele vive tranquilo. O mundo, como se diz, pode estar pegando fogo, mas ele está com Cristo e ele está andando bem pleno nessa terra, né? E as pessoas olham e de repente dizem assim, mas como é que pode, né? Tá rindo, como é que pode estar
conversando. Como é que pode no meio de uma adversidade tão grande? É que o Deus que nós servimos é um Deus de paz. E quando você tem um Deus de paz, aí você caminha tranquilo. Mandando um abraço também para Vanessa Viana, para Holanda, também, irmã Holanda que está nos assistindo. Então, quando nós conseguimos essa confiança, quando nós depositamos essa confiança em Deus, aí você caminha tranquilo. O mundo parece estar explodindo ao seu redor, mas você diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem está me guardando, eu sei quem está me protegendo. O meu Deus não dorme, Ele não dormitará, eis que não dormirá nem dormitará o guarda de Israel. Deus está segurando você, Deus está guardando você, no meio de tanta adversidade, mas Deus está cuidando de você. E aí na palavra do Senhor está dizendo assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas dizem assim, mas eu sempre estou ouvindo que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é verdade, quando você busca Deus em primeiro lugar, primeira coisa que você vai ter, paz de espírito. Segunda coisa que você vai ter quando você busca, certeza do Deus que você serve, certeza de que você vai atravessar esse grande mar que você está atravessando, essa grande dificuldade que você está passando. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai trabalhando na sua vida, enfim, eu ficaria aqui por horas dizendo para você o que acontece quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Aí você realmente vai parar de ajuntar tesouro só na terra e vai começar a juntar tesouro no céu. Quando você busca verdadeiramente, porque muitas pessoas dizem assim, mas eu busco a Deus, eu estou passando por luta, mas eu busco a Deus e não sei o quê. Gente, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Mas você não deixa de passar por lutas aqui no mundo, é óbvio que não. Enquanto nós estivermos no mundo, vamos passar por aflições. Mas o Senhor venceu o mundo, nós venceremos também. O que nós precisamos é buscar. Se o mundo verdadeiramente buscasse a Deus, todos se voltassem a Deus, gente, acabaria as doenças, as pestes, os terremotos, os feminicídios, se verdadeiramente o povo se voltasse a Deus. Mas infelizmente, por mais que as pessoas vejam que as coisas estão difíceis, que as coisas estão se destruindo, mesmo assim as pessoas não abrem os olhos que elas precisam buscar a Deus. Algumas pessoas só buscam a Deus quando já estão prestes a morrer, estão com uma doença terrível. Aí já buscou por tudo nessa vida, já buscou por tudo na medicina, já buscou em tudo quanto é lugar. Aí a ficha cai que ele precisa de Deus e que sem Deus ele não é nada. Mas para que esperar um momento tão assim para você buscar a Deus? Busque a Deus enquanto você tem saúde, enquanto você tem tempo para ir adorar a Deus, enquanto você está bem. Tem gente que pensa assim, eu vou deixar para servir a Deus quando eu estiver bem velhinho. Mas e se não der tempo de você ficar bem velhinho? Hoje em dia, as pessoas estão morrendo tão de repente. Você está lá trabalhando, de repente você ouve, morreu fulano, morreu Bertano. E às vezes, gente, com 30 anos, com 40, não são idosos não. Hoje muita gente morrendo cedo, morrendo de infarto, morrendo de tantas coisas, sabe? Então é tempo de buscar a Deus. Não deixe para buscar a Deus quando você aposentar. Tem gente que fala, quando eu me aposentar, eu vou fazer algo para Deus. Gente, não é resto que a gente deixa para Deus, é primícia que a gente deixa para Deus. É tudo aquilo de bom que você pode fazer enquanto você tem tempo, né, de fazer algo para Deus. Eu louvo a Deus que a minha mãe foi para a igreja, eu já tinha 3 aninhos de idade. A partir daí, toda a minha vida, eu estou na casa de Deus. Dou graças a Deus que nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Isso é algo muito importante, que o pai e a mãe levem seus filhos para a igreja. Tem pai e mãe que não levam os filhos para a igreja, uns que acham que os filhos vão dar trabalho, outros não levam e falam assim, quando ele crescer ele decide.
Se você não ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele vai se desviar. Mas se você ensinar o caminho que ele deve andar, a Bíblia diz que quando teu filho crescer, ele não se desviará dele. Então ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Quero mandar um abraço também à pastora Luzia, que está nos assistindo. Deus abençoe. Então, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos todos os momentos. Quando eles levantam, quando estão andando, quando estão brincando, quando estão no caminho. Enfim, todo momento nós devemos ensinar os nossos filhos. Hoje, muitos pais têm deixado a responsabilidade dos filhos para os professores na escola, para o mundo. Muitos dizem assim, eu coloquei o meu filho para o mundo. Não, nós não temos o filho para o mundo, nós criamos o filho para Deus. Ele vai viver nesse mundo? Sim, vai viver nesse mundo. Mas nós criamos ele para Deus. Então ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar. Se os pais ensinassem os filhos no caminho que devem andar desde bebezinho, hoje você não veria tantos filhos nas drogas, tantos filhos na prostituição, tantos filhos perdidos aí no mundo. Aí de repente você me diz, pastora, mas eu criei ele na igreja, mesmo assim ele desviou. Mas se ele ouviu a palavra do Senhor e a palavra do Senhor foi plantada no coração e na mente dele, uma hora ele vai voltar, porque a semente foi plantada. Então nós devemos plantar a semente do Evangelho no coração dos nossos filhos e na mente dos nossos filhos, para que eles entendam que Jesus é o Salvador e que Deus está acima de todas as coisas. Quando nós ensinamos os nossos filhos assim, eles crescem na presença do Senhor. Então, eu mesma sempre fui criada também na igreja. Minha mãe sempre evangélica, meu pai era católico, mas a minha mãe sempre me levando para a igreja, sempre. E a palavra-chave para a minha vida, minha mãe sempre dizia assim, existem dois caminhos, céu e inferno, você escolhe. E você sabe que realmente é uma palavra correta, de nós dizermos sempre para os filhos. Existem dois caminhos, céu e inferno, a escolha é tua. E é verdade, a escolha é tua. Claro que nós devemos sempre ensinar o caminho do céu, porque tem gente que às vezes quer escolher o caminho do inferno e vai fazer o quê, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio, vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem quer. A escolha é tua e a escolha é minha, mas nós devemos fazer a escolha correta. A escolha é caminho do céu, a escolha é irmos para o céu. Então em Mateus 6,34 diz, não vos inquieteis, pois pelo dia nem de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então a palavra para nós nessa manhã hoje é não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então não vamos nos inquietar, vamos falar com Deus, vamos aprender de Deus cada dia, buscando a sua presença, para que Deus venha nos dar essa graça e você consiga descansar no Senhor. Tem gente que fala, pastor, é tão difícil descansar no Senhor. Faça um teste, descansa no Senhor, lógico que fazendo a sua parte, porque faça a tua parte, o Senhor te ajudará, né? Porque tem gente que fala assim, então tá precisando de um emprego, deita no sofá e fala assim, eles vão vir me chamar. Não, é óbvio que você vai ter que levantar, vai ter que fazer o seu currículo, vai ter que procurar um emprego e Deus vai agir por você, mas faça a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, não adianta a gente ficar esperando que as coisas realmente venham cair do céu, como se diz, porque não funciona assim. Deus age na situação, então aquilo que nós temos que fazer, Deus não fará por nós. Deus vai nos ajudar a aquilo que nós queremos, os nossos objetivos. Então que você possa sim querer algo, mas buscar primeiramente em Deus. Pessoal, nós temos a programação semanal aqui da ADN Web, de segunda a sexta-feira. Então das 9 às 9h45, a Fé Remove Montanhas com o reverendo Valdemar. Tem sido uma bênção, está aí todos os dias trazendo uma palavra poderosa aí das 9 às 9h45 aqui na rádio ADN. De segunda a sábado a programação. Então, das 10 horas às 11 horas, das 15h30 às 16 horas,
Voz da Assembleia de Deus Nacional no Templo Central com o reverendo Eliezer. Ele estará aí passando também as programações, estará orando por você, trazendo também uma palavra. Das 16 horas às 16h10, oração por milagre. Você que precisa de um milagre, você que acredita em milagres e sabe que Deus é vivo, que Deus é poderoso e que a última palavra vem do Senhor, então você vai estar aí ligadinho na Rádio ADN às 16 horas, todos os dias, às 16h10, por essa oração por milagre. E depois que você possa testemunhar aquilo que Deus está fazendo, porque nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos que a oração de um justo vale muito seus efeitos e que o nosso Deus ainda opera milagres. Às 20 horas vamos ter gravação de podcast e transmissão pela ADN Web, direção geral do reverendo Eliezer Carvalho. Então, gente, vamos estar ligadinho aí nas segundas-feiras. Vai ser às 20 horas a gravação do podcast, tá bom? Deus abençoe e participe aí com a gente. Na terça-feira, das 19 às 19h50, programa Oásis com a pastora Noeli e pastor Sérgio. Fique ligadinho aí também, né, que você vai estar ouvindo aí na rádio web, às terças-feiras, 19 às 19h50, programa Oásis com a pastora Noeli e pastor Sérgio. Quarta-feira, às 20 horas, às 21 horas, programa Cristo é a Resposta, com o reverendo Valdemar de Almeida Carvalho também, às quartas-feiras, das 20 às 21 horas. No sábado, programas Momentos com Deus, que é a pastora Claudilene que está falando com vocês. No domingo, das 9 da manhã às 10h30, Voz da Assembleia de Deus Nacional em Vila América e Sibim, com a pastora Ana Maria Machado. Essa é a nossa programação semanal da ADN Web, que você fique aí ligadinho conosco. Quero mandar também um abraço para os nossos irmãos ali da África também que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês. Provavelmente eles ouçam depois, porque o horário deles é totalmente diferente do nosso, né? Mas assim que vocês estiverem ouvindo aí, que Deus abençoe todos os nossos irmãos, todas as igrejas aí da África. Irmãos, você que pode contribuir com o programa da ADN Web, envie uma oferta para esse programa. O telefone é 43998468139. Você vai estar ajudando na programação e na manutenção da rádio. Não tem valor específico, não. É aquilo que Deus tocar no seu coração e você quiser contribuir, ninguém é obrigado, mas você pode ser tocado pelo Espírito Santo aí para ofertar aqui para a rádio ADN. Então você vai estar mandando aí o Pix 43998468139 e que Deus abençoe a sua vida, né? E é dando que se recebe, abençoando e sendo abençoado. Nós temos os apoios dos programas da ADN Web, que é Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, né, que já foi dito hoje, Teologia Básica e Média, R$70. Gente, é muito barato, R$70, porque os cursos aí são caríssimos. Mas esse aí você aprende, né, são palavras preciosas aí que você vai, um estudo maravilhoso que você vai estar aprendendo. Então, o WhatsApp 43996484441. Conad CP, Convenção Nacional. Felícia e já também. Lojão Nova Chance, como eu já disse hoje para vocês. E também, agora patrocinando, Restaurante Ferrini, ali com a pastora Noeli e o pastor Sérgio, na Avenida São Paulo, 376, Centro de Cornélio Procópio. O telefone lá é 999-30-21-23, às 11 horas, de segunda a sábado, a partir das 11 horas ali, um almoço maravilhoso, gente, muito bom mesmo. Quem não conhece, pode ir lá conhecer, porque vale muito a pena. O almoço lá é saboroso, preço bom, então participem lá também, tá bom? Rádio ADN, direção geral, então, reverendo Eliezer Carvalho. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês todos os dias, que vocês divulguem também
a rádio web são 24 horas no ar. Quando não está tendo programação assim, é louvores. Gente, louvor 24 horas. Você pode copiar o link, clicou lá em cima, 24 horas. Noite e dia, um culto de adoração na sua casa, de louvores. Nesse momento, pessoal, eu também quero estar fazendo uma oração por você. Vamos estar orando mais uma vez, pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida. Você que precisa de portas abertas, vamos estar orando, porque o nosso Deus ainda é um Deus que abre portas. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós nos colocamos mais uma vez. Senhor, eu quero pedir a Ti nessa manhã, Senhor, que Tu venha abrir as portas, as janelas do céu sobre a vida daqueles que necessitam. Pessoas precisando, Senhor, de empregos neste momento, que haja, Senhor, portas abertas, em nome de Jesus. Senhor, que aonde essa pessoa entrar com o currículo, Senhor, que ela seja aprovada em nome de Jesus. Abre as portas. Senhor, quantos pais de famílias desempregados, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tu, Senhor, eu sei que suprirá todas as nossas necessidades. Senhor, essa mulher também que está querendo um emprego, abre a porta, Senhor, em nome de Jesus. Essa jovem, esse jovem que precisa de um emprego, em nome de Jesus, abre, Senhor, as portas. Senhor, muitas pessoas que nesse momento possam estar passando necessidade. Senhor, abençoa que o alimento chegue, Senhor, nessas casas, Senhor, nessas famílias que estão carentes de Ti. Muitos precisando, Senhor, do remédio. Senhor, que venha ter provisão. Tu também é o médico dos médicos, Senhor, por excelência. Eu sei que Tu também pode curar, Senhor, essas pessoas nessa manhã. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma unção de cura sobre essas vidas, em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, a esses lares, muitos lares precisando de paz. Que haja paz, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, visita, Senhor, essas famílias. Mais uma vez eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos meditando hoje sobre Mateus capítulo 6, né, falamos. Agora no Mateus capítulo 7, verso 1, diz assim também: não julgueis para que não sejais julgados. Essa palavra é uma palavra que pega bastante na vida das pessoas. Muitas vezes nós olhamos a aparência, mas eu quero dizer para você que Deus não olha a aparência, Deus sonda o coração do homem. Então, que nós possamos ficar com essa palavra também nessa manhã. Que a palavra de hoje para nós seja: não se preocupais com o dia de amanhã, não com o que vai comer, nem o que vai beber, porque Deus cuidará de você. Busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não julgue para que você também não seja julgado. Não olhe para a aparência, mas olhe para... Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então, que o nosso coração seja puro, que o nosso coração esteja ligado em Cristo, que o seu coração seja ligado em Cristo e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida nesse dia. É o que eu desejo de todo o meu coração. Se o Senhor Jesus não voltar até lá, semana que vem estarei aqui novamente para fazer esse programa Momentos com Deus. Pessoal, só esqueci de falar para vocês dos livros. Temos aqui Flávio de Assis, Além dos Limites, somos os sonhos que temos. O que você tem sonhado? O que você tem sonhado para você? Porque os sonhos são aqueles sonhos que nós temos, não é os outros que vai sonhar por nós, é nós que sonhamos, né? Então esse aqui vai ter sorteio. Você que quer participar do sorteio, pode deixar aí embaixo: eu quero participar do sorteio, tá bom? De repente para você ler, de repente para você presentear. Então esse aqui vai ser sorteado, Além dos Limites. Temos também o livro Crescendo Rumo à Estatura de Cristo, com o reverendo Eliezer do Carmo Carvalho. Gente, um livro abençoado, maravilhoso, pela editora Viseu. É um livro que está em todos os lugares, tem nas lojas americanas, nos grandes centros, todos esses lugares têm esse livro para vender. E você pode comprar aqui diretamente com o autor, né? Que pode até estar aí, como fala, gente? Autografando para vocês, tá bom? Ó, um livro abençoado. Entre em contato e adquira o seu.
pode escrever aqui, quero também comprar o livro. Você coloca, quero comprar o livro. O outro, você quer participar do sorteio? Quero participar do sorteio, tá bom? Temos também lições bíblicas da Conad CP, Evangelhos Sinóticos de Cristo. Pessoal, é uma visão conjunta na narrativa dos 4 evangelhos. É um livro para você ter o ano inteiro. Ao invés de nós comprarmos uma revista de 3 em 3 meses, nós temos o livro para todos os domingos da Escola Bíblica Dominical. Vai uma dica para você. Você pode ter ele também como texto para você ter como esboço, para você estar ministrando a palavra do Senhor. Cada domingo uma lição, cada domingo um esboço. Olha que maravilha, tá bom? Deus abençoe, gente. Até lá. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tenham um dia abençoado, final de semana abençoado, em nome de Jesus.